Dilemas, episódio 49. 49. Estamos chegando aí em 1 ano de podcast, amor. Vai ter festa? Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Não pode aparecer porque não pode ter aglomeração. Aparece no Zoom, amor. Então tá bom. Vai ter bunda lelê no Zoom, Ok. nesse aniversário do Dilemas. A gente vai organizar uma festa para os Dilemas Raiz. Aguardem mais informações. É só isso que eu posso dizer por enquanto. Caboge, solta a vinheta, por favor, que hoje a gente tem assunto para tratar aqui. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. no dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. A gente precisa começar dizendo que o estúdio, né, de gravação, Prozac, aqui também conhecido como nosso closet, está sob forte tensão nessa quarentena. Crianças alucinadas, sem aula, sem amigos, sem espaço. 5 meses de confinamento não tá fácil não, viu? Tá não. É como se lá no estúdio de Fátima Bernardes, toda vez que eles fossem começar a gravar, um monte de gente começasse a bater na porta pra pedir autógrafo. Fátima! A gente tá se sentindo assim. Daqui a pouco aparece uma criança aqui. Se bem que vocês já devem estar ouvindo elas brincando. Ó. Estão ouvindo? São elas. Olha só, muita alegria da gente começar mais um episódio. Hoje a gente tem um dilema de uma Valentina. Você pode ler, amor? Vou começar a ler, tá? Queridos, primeiro gostaria de contextualizar a história para iniciar um dilema pesado. Meu pai, filho de uma matriarca, com muita necessidade de ser aprovado por esta mãe. Depois que cresci, percebi que meu pai tinha um sério problema com mentiras. Mentia muito, desde coisas ridículas até coisas sérias, incluindo traição. A minha mãe foi muito traída, mas sempre perdoou. Dizia que ficava com ele por causa dos filhos, mas não, ela o amava. E hoje eu tenho certeza que foi por isso que ela aguentou tanto tempo. Porque ele é um cara legal mesmo, na maioria do tempo. Super alto astral, carinhoso, atencioso, batalhador, ótimo pai, além de fisicamente lindo. Ele é aquele cara que, quando se conhece superficialmente, realmente dá vontade de conviver. Mas quando se convive, pausa para um triste suspiro. Que pessoa difícil. Quando as coisas não eram da forma que ele queria, ele era super agressivo. Não fisicamente, mas muito agressivo com as palavras, o que pode ser até pior. Lembro de sentir medo, na verdade, quase um pavor do olhar que ele tinha quando as coisas não aconteciam como ele esperava. A única vez que ele aceitou fazer terapia, a terapeuta deu alta após pouco tempo de trabalho, alegando que ele era tão incrível que ela realmente entendia que ele não precisava continuar. Na verdade, depois de um tempo, descobrimos que ela começou a desabafar com ele. Ele se tornou uma referência para ela. Gente, achei essa parte muito esquisita. Eu gostei do fisicamente lindo. Nesta época, comecei a achar que ele tinha alguma psicopatia. Mas seguimos a vida porque ele tinha um atestado de um profissional, o que muitas vezes derrubava os argumentos da minha mãe, que sempre dizia que ele precisava se tratar emocionalmente. Há um tempo, meu pai foi acusado de assédio contra uma sobrinha. Depois que esta prima resolveu contar o que houve, mais 2 apareceram com queixas muito parecidas, e foi a gota d'água para mim. Na verdade, cortei qualquer relação, e com a quarentena ficou mais fácil se afastar. Ele sempre negou todas as acusações. Mas como acreditar num cara que mente tanto? Como perdoar um cara que diz, depois de pego em uma traição, que a culpada pelo término do casamento dele e da minha mãe fui eu, que contei para ela? Será que esse pai é um produto do patriarcado? Mas e aí, como seguir? Um psicopata diagnosticado por uma leiga merece perdão? Ou esse diagnóstico foi inventado inconscientemente por mim com a intenção de evitar chamar o próprio pai de canalha? Será que estou abandonando meu pai no momento que ele mais precisa do apoio de uma filha? Ou será que algumas pessoas morrem em nossas vidas, mesmo estando vivas, e vamos cuidar desta morte na terapia? Pesado, né? Mas é o meu dilema. Estarei de coração aberto para escutá-los. Beijo grande. E desde já, obrigada por tanto, sempre, assinado Valentina. Eu queria começar pelo fisicamente lindo, porque eu lembrei de uma piada.
Vocês sabem o que a namorada do Einstein disse quando viu ele sem camiseta pela primeira vez? Uau, que físico. Essa é uma piada que rola aqui em casa todo almoço, né? Todo almoço. Todo almoço, as crianças se revezam. E eu achei, quando ela foi falando dos atributos do pai, disse fisicamente lindo, eu consegui decifrar a Valentina desse dilema. Eu consegui ver essa Valentina. Tem um amor, né, por esse pai, uma dor enorme, né? Nossa, dentre todos os atributos ainda tem isso. Ele é fisicamente lindo. Olha que coisa importante. A gente não fala muito sobre isso dos nossos pais, Não. né? A gente não diz que eles são bonitos Não. ou feios, né? Eles estão em outra categoria, né? Não. E aí, olha só, vem junto de atencioso, ou seja, é um sujeito humano. É batalhador, ou seja, comprometido. E fisicamente lindo. Né? De onde vem essa importância, Valentina? Agora você sentada no nosso divã particular. Por que isso entrou aí, né? Que amor danado por esse pai em Valentina, a ponto de achar ele bonito. Quem aqui acha o pai e a mãe bonitos? A ponto de dizer isso, dizer, nossa, minha mãe é fisicamente linda. Meu pai é fisicamente lindo. Mas por que isso acontece? É um amor absurdo, É um né? amor incondicional. Total. Ele é fisicamente lindo. Porque, veja, fisicamente lindo é muito diferente da gente falar das belezas interiores. É uma pessoa bonita. Ou de dizer que é uma pessoa bonita, que é mais leve. Mas é muito diferente da gente falar das belezas interiores. Não, mas quando a gente fala de uma pessoa que é bonita por dentro, a gente diz, né? É uma pessoa bonita. Mas a gente também usa pessoa bonita para uma pessoa bonita. Sim, mas o que ela está sim. dizendo é, ele é fisicamente lindo. Ou seja, diante de um pai que ela, inclusive no fim, ela se pergunta sobre a psicopatia, apesar da terapeuta ter dado alta. Que terapeuta, Jesus Cristo. Que terapeuta, né? Pelo amor de Deus. É. Fica muito claro pra mim que ele seduz essa terapeuta, né? Porque ele é essa pessoa muito sedutora, aparentemente, né? Pelo que ela fala desse pai aqui. Eu não sei. Não seduz sexualmente, mas não, seduz claro, eu entendi. emocionalmente. Não, eu entendi. É que eu fico pensando no abismo que tem entre aquilo que é neurose e aquilo que é psicose nas pessoas, né? Quando ela chama de psicopatia, ela está indo para um campo muito sério. É, uma doença. E de uma pessoa que ela admira e ama tanto, né? E aí é isso, assim, poxa vida, que tipo de terapia este homem precisa fazer a ponto que ele chegue num lugar onde ele descubra sobre si próprio e Mas ele será que possa ele revisar. Não sei. Não sabemos, Não né? sei. Porque tudo isso parte de um desejo. Não sei. Pode ser que na hora que ela diz assim, porque ele botou a culpa em mim pela separação da mãe. E aí me parece aquelas coisas de quem na verdade já queria se separar e só queria motivação, entende? E aí quando ele arruma um culpado, o culpado foi ela. O culpado é ele, o responsável pela separação é ele. Mas ele não é um homem que assume esse tipo de responsabilidade, Então né? voltamos à terapia. Que tipo de terapia uma pessoa como essa precisa atravessar para se reconhecer? Mas, Peu, mais uma vez, ele quer se reconhecer. Tem gente que não quer se reconhecer, Tem. né? Tem. E passa a vida inteira achando que a vida é uma sucessão de fatos aleatórios. Tem. Super tem. No caso da Valentina, o que eu acho também sobre ela é que assim, não tem nada a ser tratado. O que ele carrega, sendo mentiroso, sendo psicopata ou não, é problema dele, Valentina. Segue em frente à tua vida. Mas e aí, rompe? Não rompe? Não Como é que precisa fica romper, é só essa deixar dor? pra trás. Essa dor não é dela. É ele que carrega esse negócio amarrado no pé dele. Por que ela tem que carregar? Como filha, tem uma relação que se estabelece, Peu, de cuidado, de afeto, de orgulho, que com essa história das todas as traições, das mentiras e do acuso de abuso, né? O que você faz com essa pessoa? Você quer estar junto? Você não quer estar junto? Acho que não é simplesmente é problema dele. Porque ela, como filha, ela é absolutamente afetada por isso. Eu te entendo, amor, mas ela não é mãe dele. Os velhos é que carregam os mais novos. Ela não pode carregar a história dele. Ela não pode querer curar os erros dele. Ela tá desejando genuinamente o que é corrigir, melhorar essa pessoa. É essa pessoa que tem que querer. E como você disse, e se essa pessoa não quiser? Acabou. Ponto Acabou. final. Então,
talvez esse entendimento. Você quer se melhorar? Você quer atravessar por isso? Primeiro, você acha que isso é um problema, Você acha que isso é um né? problema? Ainda tem problema, isso né? antes, né? Você acha que tem um problema? Porque se para essa pessoa não tem um problema, ou tem um problema, mas eu não quero tratar, ou eu acho que tem essa clareza, assim, que essas histórias de quem veio antes da gente são histórias que essas pessoas carregam. A Valentina não carrega a história desse pai. Ela não é esse pai. Ela não é. Mas tem uma dor. E eu acho que ela tá precisando ouvir sobre o que ela faz com essa dor dela. Não a dor do pai, porque a dor do pai parece que não é dor. Né? Quando ela diz assim, será que eu tô me afastando do meu pai na hora que ele mais precisa? Difícil isso, né? É o Difícil dilema. isso. Mas essa talvez seja o momento que talvez ela mais precise. Porque ela tá dizendo assim, será que eu tô me afastando do meu pai na hora que ele mais precisa? Porque aí agora ele separou, ele tá sendo acusado de assédio. Mas ele aquilo que você trouxe, será que ele sente que ele precisa? Ou ele tá pensando assim, não, eu vou seguir minha vida. Não fiz nada. Fiz nada. Sei lá o que passa pela cabeça. É neurose ou psicose. Então, eu não faço a menor ideia de como dizer algo para essa Valentina no sentido do que ela fazer com a relação dela com o pai dela. Eu tenho talvez muito a dizer do que ela fazer sobre como ela se sente diante disso. Eu acho que ela precisa cuidar dessas dores dela para seguir a vida dela. A vida dela não tem esses pesos. Eu entendo, mas eu acho que isso é muito fácil na teoria. Na prática, a gente se enreda na história dos nossos pais. Na prática, a gente se enreda nas histórias dos nossos relacionamentos, dos nossos filhos, né? Então, o que ela fala, né? A quarentena trouxe essa facilidade do afastamento. Porque deve estar cada um na sua casa, ela Sim. deve morar longe desses pais. Mas e aí, ela mata esse pai em vida porque ela não quer carregar isso? Então, tá vendo como isso só depende dela? Isso não depende dele? Essa escolha só cabe a ela. Sim, mas é isso. Você acha que sim? Você acha que dane-se, então, esse pai louco, as loucuras dele. Esse pai fica, ela segue, é isso? Eu acho que sim. Simples. Eu não acho que nada é simples. Eu acho que isso é doloroso. Eu acho que isso vai bater no coração dela muitas vezes com a sensação de culpa por achar, como ela disse, que podia estar ali ajudando. Eu não acho que é simples, não. Aliás, eu acho que é bem complexo. Mas se você está me perguntando a resposta sim ou não, binária, ela segue e deixa? Eu acho que sim. Ela segue e deixa porque esse pai é adulto. Esse pai veio antes dela. Esse pai carrega as dores dele. E ele não pode transferir para ela as dores dele. Ele não pode deixar que a vida dela seja anestesiada pelo fato de que ele cometeu erros. Os nossos filhos, eles precisam seguir a vida deles independente dos nossos erros. Eu fico pensando o meu lugar de pai tendo 4 filhos. Imagina os meus filhos ficarem presos, as bolas estão amarradas na minha perna. Não, eles não merecem isso. Eles precisam ser livres para viver as suas vidas. É doloroso? É doloroso. Mas é a vida dela. É a vida dela. Na relação entre eles, tem aí para ela foi isso, né? Durante a quarentena foi mais fácil se isolar e tal. Uma hora a pandemia acaba, né? O que ela vai escolher em relação a como ela vai dialogar com ele é um outro processo. Inclusive porque só se estabelece isso se ele também estiver disposto a conversar. Porque se ele não estiver disposto a conversar, se ele continuar negando, como é que você pode ser compassivo, você sabendo que essa pessoa está mentindo, porque é isso que ela diz. Ele está mentindo, eu sei que ele está mentindo. Ela fala de psicopatia. Eu sei que ele está mentindo. Eu sei que ele está carregando essa mentira. Como é que você é compassivo nesse momento? Quando eu recebi esse e-mail, por acaso eu tô lendo um livro que chama Autocompaixão, da Christine Neff. E aí ontem mesmo eu li uma coisa que eu até grifei, que eu achei que se relacionava com esse dilema, que ela fala sobre a diferença entre julgamento e sabedoria discriminativa. E ela diz assim, a sabedoria discriminativa reconhece quando as coisas são prejudiciais ou injustas, mas reconhece primeiramente as causas e condições que levam à situação de dano ou injustiça. Quando malfeitores são tratados com compaixão, em vez de
condenação dura, os ciclos de conflitos e sofrimentos podem ser quebrados. Porque ela começa falando desse pai dizendo, ele é filho de uma matriarca, né, que tinha muita necessidade de ser aprovado por essa mãe. Então, esse homem que tem essa história, que tem essa mãe, que tem um pai, né, que a gente não sabe quem é, mas que carrega uma história, que mente o tempo inteiro, a vida inteira, um casamento de mentiras, que seduz todo mundo, que é acusado de assédio. Ele não faz isso porque simplesmente ele é doente. Acho que dizer que ele é doente é um jeito da gente acalmar o coração da gente, né, de filha. A gente não sabe se ele é doente, ele não tem um laudo, né, um diagnóstico. Mas ele sim é fruto de uma história. E aí eu acho que como filha, olhar pra isso e dizer assim, cara, ele não é simplesmente um canalha, filho da puta. Ele é fruto de uma história de dor, de abandono, de sei lá o quê, que transformou ele nesse homem. E eu escolho se eu quero estar junto ou quero estar perto. Eu não julgo simplesmente esse homem. Perfeito. Esse resgate sobre quem era a mãe dele me faz pensar numa criança que teve que mentir o tempo inteiro para a mãe. Porque se ele tinha que agradar a mãe o tempo inteiro, uma criança não diz a verdade para a mãe o tempo inteiro se ela quiser agradá-la. Se uma criança diz para a mãe a verdade o tempo inteiro, ela não vai agradar. Então, ele traz, talvez, a mentira como um traço de sobrevivência. E aí esse traço de sobrevivência carrega ele até aqui. Perdura, né? Como é que faz agora para dizer para ele, não, você não precisa mentir não, as pessoas vão te aceitar, mesmo você dizendo isso aí que é verdade, que é doloroso, que pode machucar o outro. Como é que vai dizer a essa altura do campeonato? Depois dele ter tido a alta de uma terapeuta, que passou a admirá-lo tanto. Esses personagens são muito bons pro cinema, né? Não, tô falando sério. Quantos personagens a gente não conhece que são... Como é o nome daquele personagem que Leonardo DiCaprio faz, que ele é um agente de Wall Street? O Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street. Puxa vida, que personagem incrível. Sedutor. Todo mundo tem um pouco daquele personagem. Só quem não tem são os hipócritas. Mas todos têm um pouco disso. O tamanho que isso toma na vida da gente é o tamanho que exige nossa sobrevivência, né? Então, Leonardo DiCaprio ali leva aquilo ao extremo tão grande que a vida dele acaba, porque ele se enreda numa trama de mentiras, né? E tal. E talvez seja a situação do pai dessa Valentina. Talvez ele não esteja vendo escapatória. Eu sinto que uma das dificuldades disso que ela traz, de matar esse pai em vida, de se afastar, né, de verdade desse pai, de não querer mais carregar essas dores ou precisar desfazer dessa imagem desse pai que é tão maravilhoso, que é tão amado, fala muito sobre uma questão social nossa, né, aqui no Brasil, dessa família que ela vai até o fim da vida, assim, a gente vai junto de pai e mãe até o fim da vida. E eu acho que algum antropólogo, por favor, me corrija se eu estiver errada, mas quando eu penso nisso, eu relaciono com essa nossa origem indígena mesmo, né? Ali na aldeia, todo mundo nasce, cresce e morre junto. E a gente carrega isso sem a gente perceber, porque a gente quer nascer, crescer e morrer junto dos nossos pais, sustentando relações que não permitem a individualização. Sim. E que simplesmente não acontecem em outras sociedades onde seres humanos adultos muito jovens, eles são estimulados a tocar suas próprias vidas e usar suas próprias asas para voar. Então será que não está na hora dessa Valentina bater as asas dela e entender que o pai dela fez as escolhas dele? E que ele precisa se responsabilizar, né? Ele já perdeu o casamento, talvez nesse processo ele perca a filha. E a vida segue. De novo, como você disse, se ele quiser. Porque se ele não quiser, ele pode continuar levando a vida do mesmo jeito. E essa vai ser a vida dele. E essa vai ser a história dele. E aí também não cabe a gente, sabe, ficar julgando se a vida... Exato. Nossa, ele teve uma vida infeliz, ele teve uma vida... Ou ele não é um bom homem, né? Ou ficar imaginando isso. Não, ele levou a vida que ele escolheu. Ele levou a vida que ele escolheu. Essa foi a vida que ele escolheu. É porque esse processo de se autorresponsabilizar é muito difícil, né?
Esse processo de se autorresponsabilizar é muito difícil. No caso dele, é auto se responsabilizar e se responsabilizar pelo mal que ele fez a outras pessoas. Porque se ele é acusado de assédio, ele precisa ser responsabilizado por isso. Se é verdade, ele precisa ser responsabilizado por isso. Se isso aconteceu, ele precisa ser responsabilizado por isso. O caso dele é um caso de autorresponsabilidade diante dos passos que ele deu e de responsabilidade se ele realmente agrediu outras pessoas. Então, realmente, Valentina, não é uma vida simples, não, a do seu pai, porque ele provavelmente tem que lidar aí com a mentira, com a dor, com o fato de ter agredido, com tanta coisa aí no meio, que é isso. Como você falou dos enredamentos da gente, né? Como você se enreda nisso se você não é isso? Eu tenho uma suposta pergunta do ouvinte para fazer. Caboge, solta a vinheta, por favor. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. Amor, a minha suposta pergunta do ouvinte é a seguinte. Já que ela está manifestando isso como um dilema e ela veio aqui conversar com a gente, e ela exalta tanto essa presença, essa existência do pai, apesar dela ver todas essas questões que magoam ela e tal, será que isso não manifesta, por outro lado, um desejo genuíno dela de sim tentar um diálogo com ele franco, como talvez eles nunca tenham tido, para que ele a escute, para que ela possa dizer as coisas que talvez estejam engasgadas nela, que ela nunca pode dizer? Será que o fato dela enviar esse e-mail para a gente tratando como um dilema, será que não tem nela já uma manifestação, quase que um pedido de socorro, dizendo assim, por favor, me digam que eu devo conversar com ele? Será que ela não é a partir dessa vontade legítima que pode acontecer uma transformação? Ai, difícil isso, né? Sabe que à medida que eu fui ouvindo a sua pergunta, eu fui pensando que ela tá passando por um processo de crescer, né? E crescer dói. Ela tá precisando sair debaixo dessa asa de filha. Ela tá precisando parar de idealizar esse pai. Ela tá precisando olhar para esse pai como um homem falho, cheio de ranhura, cheio de fendas, cheio de machucados. E escolher o que ela quer. Se ela quer estar perto ou se ela quer estar longe. E essa escolha é uma escolha que não tem certo e errado. Ele errou, então ele merece ficar sozinho. Ele merece sofrer as consequências do que ele fez, né? Eu não acredito muito nisso. E eu acho que às vezes a gente não está preparado ainda para crescer, para se distanciar, para romper alguns laços que são laços que nos fazem mal. E aí a gente fica mais um pouquinho, na esperança de que ali na esquina aquela pessoa vai ver, vai perceber. E eu acho que na verdade é um jeito da gente se enganar. Porque a hora de ver, às vezes passa para as pessoas. E elas escolhem não ver. Sim. É muito bom te ouvir. Eu fiquei pensando, te ouvindo e pensando que, no fundo, eu vejo que qualquer tipo de punição ou de castigo é a prova da nossa desistência do outro ser humano. E aí vai fazer mais mal a ela do a que ela a ele, do que né? a ele, é. Eu acho que toda punição. Acho que se a gente falar do sistema carcerário e relações humanas Foucault. aqui, Foucault, no livro Vigiar e Punir, ele fala sobre o surgimento das penitenciárias, desse encarceramento, né? O que significou? O que significava encarcerar? Significava tirar ali da sociedade que castigava, punia os infratores em praça pública, mas aí todo mundo partilhava a sensação de responsabilidade e de culpa sobre aquela pessoa que estava sendo esquartejada em praça pública. Quando esse cara é retirado da praça pública e encarcerado, eu, como sociedade, como indivíduo, não me sinto mais responsável por ele, eu nem vejo. Entendi. É o que hoje a gente faz quando cancela alguém na internet. Tipo isso. Entendi. Pois é, eu acho que cancelar esse pai é uma escolha dessa Valentina. Ela quer... É isso, ela quer transformar isso num castigo e se afastar. Ela quer fazer um papel que é o papel de filha, de quem tenta dialogar. Ela quer desapegar e dizer para ele claramente: essa dor é sua, esse problema é seu e eu preciso bater minhas asas e seguir minha vida. Qual a escolha que ela faz?
O que eu sinto é ótimo você ter trazido esse pensamento do vigiar e punir, porque o que eu sinto é que as alternativas postas, que são de afastamento, de acusação e tal, elas acabam aí mesmo. Elas se encerram nisso. Elas não modificam nada. Não há nenhuma possibilidade de transformação somente diante disso, desse movimento acusatório. E aí, quando eu vejo que ela manifesta esse amor pelo pai, tão grande ali no começo, que ela reconhece nele os atributos, e ela fala que as outras pessoas também reconhecem, que ela fala de uma coisa que é quando você conhece na superfície, você logo quer ficar amigo, mas quando você conhece na profundidade, talvez a família seja o lugar onde a gente conheça verdadeiramente na profundidade as pessoas. Não sei, eu acho que essa Valentina tem um amor aí, que ela precisa entender o que ela faz com ele, o que esse amor vai ser capaz de tolerar, o que esse amor vai ser capaz de sustentar, entendendo que esse amor não vai ser suficiente para transformar esse pai em uma coisa que ela gostaria que esse pai fosse, né? Porque parece que esse pai está satisfeito com quem ele é, ele segue a vida dele. E essa Valentina, o que ela faz? Ela continua ali olhando para ele, humanizando ele, entendendo que, ele não é o super-homem. Apesar de lindo, amoroso, carinhoso, né, bom pai, ele é demasiadamente humano, falho pra caramba. Mas seja qual for a definição que ela quiser dar pra ele, né, ele vai continuar sendo pai dela. E o entendimento dela é que o tempo faz com que a gente também se perceba falho. E que talvez nesse processo que você falou de crescimento dela, né, ainda não tenha chegado a hora dela de descobrir isso sobre si própria. Que todos somos falhos, que todas somos falhas, né? Que também diante dessa descoberta você fica mais tolerante. Porque não é assim, o que o meu pai fez? Meu pai fez uma coisa que eu decidi me afastar. Né? Essa coisa tá lá, não vai deixar de ter, não vai voltar, o tempo não volta. Não. Esse erro tá lá, tá posto. O que eu decido fazer com isso, que é um erro do meu pai, não é meu? Sim. E que não tira ele do lugar de ser pai dela. Este homem cometeu esses tantos erros. Engabelou a terapeuta. Traiu a mãe. Tem essas denúncias sobre ele de assédio. Nenhuma dessas coisas fez com que ele perdesse esse crachá de pai dessa Valentina. Que parece que ele ocupa com muito, muito, muito cuidado, né? Ela fala, ele é um ótimo pai. Ele é um ótimo pai, ele é trabalhador, ele é atencioso, ele é fisicamente lindo. Cara, é difícil, né? É difícil, porque eu acho que ela queria, na verdade, curar essa expectativa que ela tinha desse pai. Ela queria que ele atingisse essa expectativa, que ele criou também, né? Tudo é uma cocriação, mas assim, ele não vai, né? Ele não é essa pessoa que tá na fantasia dela. Como é que ela lida com isso? Ela aceita, ela repele, ela mata. O que é que ela faz? Não tem uma resposta, tem o que você dá conta, Valentina. Valentina, super difícil, assim. Aquilo que eu falei no começo eu mantenho. Mesmo depois de tudo isso, eu mantenho. Eu sinto que a gente precisa olhar para a dor de quem veio antes como a dor de quem veio antes. A gente precisa deixar essas dores nos lugares delas, a quem pertence. Olhar para essas pessoas que chegaram antes, reverenciá-las como mães, pais, avós. Honrar a existência delas, porque é por isso que a gente está aqui, por conta delas, que a gente está aqui. Mas a gente precisa olhar para o futuro, né? Ou para o caminho que a gente quer seguir na vida da gente. Esse pai não pode amar essa Valentina no presente nem no passado. E essa Valentina também não pode ou não deve carregar essas dores que são dele e não dela. Exatamente. E que talvez um bom começo seja esse aí que você acabou de trazer, amor, que é ela se entender qual a parte e o papel dela aí como filha e que escolhas ela vai fazer de como enxergar esse homem. Que por sinal é pai dela. Valentina, tá chegando aí, é uma tentativa de um abraço, mas a gente sente que tá sendo um abraço sem graça de quem se abraça pela primeira vez. Porque é muito delicado, né? Muito duro
E honestamente é isso, assim, eu fico pensando que talvez o que a gente tenha para te oferecer hoje como abraço aqui seja um convite à reflexão. De você conseguir dizer assim, cara, meu pai é esse homem, é esse aí, é o que eu tenho. E isso não é meu. E isso não pode me atravessar, porque não foram as minhas escolhas, são as escolhas dele. E eu sigo. E os machucados que essa idealização, que essa fantasia de pai te trouxe, que você consiga cuidar delas. Isso mesmo. Isso mesmo. Idealizar as outras pessoas sempre é ruim, mesmo sendo pai e mãe, né? Né? Já diria o ditado da nossa terra, cria um bode, mas não cria uma expectativa, né? A gente se despede provavelmente com essa, porque depois... De Foucault, né? Autocompaixão. Nossa, há expressões linguísticas muito características. É isso aí, cria uma expectativa. Não, como é? Cria um bode, mas não cria expectativa. Vamos lá, gente. Todo mundo criando nossos bodes a partir da próxima semana. Queremos ver aqui os depoimentos de vocês sobre esse dilema tão complexo. Como é que vocês sentiram? Se algum tipo de pensamento como esse já atravessou vocês, como é que a gente separa os autores das obras e como é que a gente segue em frente com muita compaixão e criando bodes. Não é isso? É isso. É esse o recado de hoje? Quem quiser escrever pra gente para continuar essa conversa ou para mandar dilemas, anota aí nossos e-mails. É oi@pedrinhofonseca.com.br ou então luabarros@redeamparo.com.br. Você pode mandar para os dois. Não precisa escolher um dos dois, não. Mandar para os dois facilita a vida da gente, que quando a gente recebe, já vira um pro outro na cadeira e fala: tu leu o que acabou de chegar? Entende? É uma delícia receber ao mesmo tempo. E para quem quiser apoiar este podcast independente, que como vocês veem, não tem marca, interrupção, sabe? A gente tá aqui vendendo nada, você não precisa assinar apólice. Cara, você só precisa apoiar a gente. Apoia-se/dilemas. apoia.se/dilemas e você tem lá 3 opções para ser nosso apoiador e seguir com a gente na comunidade de Dilemas Raiz, que são aquelas pessoas que ouvem os episódios em primeira mão, participam de grandes encontros que a gente faz com excelentes profissionais e seres humanos para dialogar sobre os nossos dilemas e nossas existências, participa de redes de apoio essenciais, participa também de conversas e diálogos proveitosos sobre o amadurecimento humano que nós temos individual e coletivamente, ou seja, você faz parte de uma comunidade que só tem coisas boas a oferecer. Maravilhoso, gente. Inclusive, eu queria falar uma coisa aqui muito particular. Vocês ouviram o Dilemas 48 da semana passada? Pois é, o Enzo que nos mandou aquele dilema maravilhoso, forte, intenso, emocionante, adivinha? Ele ontem tornou-se Dilema Raiz. Foi recebido com toda a pompa e circunstância que ele merece. E a gente tá muito feliz. Estouramos uma kombucha em homenagem a ele numa lancha. É isso, gente. Venham para perto. A gente tá aqui. E a gente espera que os dilemas aqui compartilhados, eles sirvam não somente a quem nos mandou, mas também a pessoas que atravessam coisas parecidas, que são atravessadas por situações parecidas. E sabemos, né, que a gente compartilha dos dilemas. Não são 32 como o Pedro havia falado inicialmente, mas, cara, o meu dilema é o seu dilema e a gente segue juntos, dilemando, batendo papo. Bonito isso. O meu dilema, o seu dilema, o nosso dilema. Aqui no ar. É isso. Um beijo, até quinta que vem. Beijo, gente. Caboge, meu querido amigo, saudade de você. Solta a vinheta, por favor. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.